Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que certamente edificarão a sua vida. E eu gostaria de falar sobre os 4 benefícios da graça de Deus. A graça de Deus, quando se manifesta, ela traz alguns benefícios sobre as nossas vidas. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Quero me basear no texto das Escrituras, na carta de Paulo a Tito, no 2º capítulo, dos versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse texto nos revela a forma e a finalidade para a qual se manifesta a graça de Deus. Antes, eu quero explicar o que vem a ser a graça de Deus. Graça é todo o esforço, tudo aquilo que Deus fez e faz para salvar o homem. A graça esteve presente em toda a história da humanidade, desde o Éden. Tudo que Deus fez é graça. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, mais exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, revela-se completamente, plenamente a graça de Deus e todo o plano salvador do nosso Senhor. E esse texto, o primeiro versículo, o versículo 11, diz que a graça de Deus manifestou salvador a todos os homens. Eis aí o primeiro benefício da graça de Deus: salvação. A graça, ela prioritariamente, ela se manifesta salvadora, ou trazendo salvação. A maior bênção que o homem pode receber de Deus é a salvação, e não há outra. A salvação é o princípio do agir de Deus na vida do homem. É o início de uma caminhada espiritual do homem com Deus. Portanto, a salvação é o primeiro e o principal objetivo da graça de Deus. Diz-nos as Escrituras em Efésios 2:8: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, o principal objetivo da graça é a salvação. E esse é o primeiro benefício que eu gostaria de compartilhar com você. O segundo benefício está registrado aqui no versículo 12, que diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E agora o segundo benefício da graça é o seguinte: educação. A graça de Deus nos educa. Educar é ensinar. A graça nos ensina um novo modo de vida, um novo estilo de vida, o estilo de Deus, o estilo espiritual. E é bom nós lembrarmos do seguinte: o cristianismo é exatamente isso, um novo modo de vida, a maneira de Jesus Cristo. Não é, portanto, apenas uma religião, é muito mais. É um modo de vida segundo a vontade de Deus e que foi exemplificada na própria vida de Jesus Cristo, o Salvador. Então, os pecadores que vivem de determinada maneira, ao se encontrarem e depararem com a graça de Deus, eles passam a ter um novo modo de vida que agrada a Deus. E esse versículo é bem específico, que diz: para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós vemos neste texto as 3 faces da conduta cristã. A graça nos ensina então a viver uma vida sensata, que é o mesmo que temperada, controlada. Uma vida justa, que é uma vida correta. E uma vida piedosa, que é uma vida de dedicação e consagração a Deus e a sua obra, ao seu serviço. Veja bem, então nós somos resgatados do mundo, da inutilidade, para nos tornarmos agora servos e úteis na obra de Deus,
conforme registrado neste versículo que acabamos de analisar. E agora vamos falar sobre o terceiro benefício da graça de Deus. O versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O terceiro benefício é a bendita esperança. Há uma versão que nos diz: esperando o dia feliz. Então, a salvação, a graça, o novo modo de vida acaba por gerar em nós uma vida de expectativa, uma vida de esperança. E a nossa maior esperança é a concretização da salvação, é a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele concretizará todo o seu plano eterno. Portanto, ser cristão significa ter esperança. Porque uma pessoa que não tem esperança, obviamente, ela não vive. E a nossa vida cristã e espiritual, ela é movida pela esperança. E agora, enfim, o quarto e último benefício da graça de Deus, que está aí no versículo 14, que nos diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boa obra. E o quarto benefício é esse, é o privilégio de sermos o povo de Deus. Ele se deu, segundo o texto, para nos redimir ou para nos resgatar. Ele purificou um povo para ser exclusivamente seu. Portanto, somos do Senhor e não pertencemos a mais ninguém. Esse último benefício fala a respeito de posse. Nós fomos comprados e pertencemos a Ele, não pertencemos a outro. Somente Ele tem o direito sobre as nossas vidas. Portanto, nós podemos concluir que toda pessoa alcançada por esta graça maravilhosa terá este modo diferente de vida, um modo abençoado, um privilégio, uma graça de viver a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus te revele esta verdade. Amém.